Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Start TV. Hoje com Fera do Esporte, entrevistando aqui o grande treinador, professor doutor de Educação Física, Ali Jorge Almeida. Ele que é a grande referência do esporte amazonense, grande ícone da natação amazonense de todos os tempos. E temos muita coisa a falar, muita coisa para falar sobre o esporte amazonense, não somente a natação, também o jiu-jitsu, o qual o Ali é envolvido durante todo esse tempo. E para iniciar o programa, não esqueça de se inscrever, de curtir o programa, para que a gente possa fazer cada vez um programa melhor para todos vocês, tá ok? Bom, Ali, é uma satisfação enorme. Eu estou até aqui um tanto quanto nervoso, porque foi difícil, nós conseguimos trazê-lo para o estúdio. Mas você realmente é tudo isso que eu falei, a grande referência da natação no Amazonas, você é uma enciclopédia. Estávamos aqui conversando, estou achando que o tempo não vai ser suficiente para nós falarmos de todas as coisas que nós achamos interessantes na natação amazonense. Mas eu queria, seja muito bem-vindo, é uma honra realmente recebê-lo aqui na Start TV, no programa Fera do Esporte, e que você se sinta à vontade para falar o que você achar necessário. Então, seja muito bem-vindo, Ali. Boa tarde a todos e a todas as modalidades esportivas e, em especial, a turma da natação e a turma do jiu-jitsu também, que esses dois esportes a gente deu a grande alavanca para o desenvolvimento desses dois esportes no estado do Amazonas. Ali, vamos iniciar, né? Eu acho que a natação, ela partiu ali de você mostrou tanta foto, tanta coisa que eu não sabia realmente e que me deixaram até tanto emocionado, porque a gente não sabia o que vinha antes, né? O pessoal me conhece também como uma enciclopédia do esporte amazonense, mas a minha história vem depois de vocês, ou numa continuidade. Conta pra gente, porque você é nosso filho. Exato, exato. A nossa árvore da natação, aqui, você está dentro. É verdade. Conta pra gente aqui como é que foi o início de tudo isso. Você está contando pra gente como foi montada a primeira escola de natação lá no Atlético Rio Negro Clube. Você que foi responsável por tudo isso. Conte-nos aí o que é a sua história. Quem fundou a natação lá foi o professor Valdir de Oliveira e o nosso grande mestre, saudoso, e o professor Valdir era tudo para nós, da natação. E o professor Valdir também foi o primeiro presidente da Federação Amazonense de Natação. E eu era nadador lá, no Rio Negro, e chegou uma época que o professor Valdir resolveu se aposentar. E chegou com a natação toda e olhou para mim e disse, Ali, eu quero me aposentar, mas eu quero que você dê a continuação do trabalho, não deixe a natação morrer. E daí, o professor Tales tinha um contato com o professor Davi Machado, em São Paulo, e o Fernando Sorage era o treinador do Náutico Mogiano, onde era a base, 95% da seleção brasileira, treinava lá, porque eles tinham uma estrutura de universidade americana. Ele contratava o nadador, entendeu? E aí esse nadador ganhava bolsa de estudo da Universidade de Mogi das Cruzes e morava na universidade e nadava pela universidade. Ele não tinha esse programa com todas as modalidades, era especificamente com essa. Eu fui lá, fiz um curso de natação com o treinador da seleção e com os atletas lá, convivi e morei lá com ele, como eu te mostrei aqui as fotos, a documentação toda aqui em cima da mesa. Esse negócio de cima da mesa, Jefferson, uma vez quando eu era o diretor da Vila Olímpica, diretor-presidente da Vila Olímpica, e chegou uma pessoa lá comigo e me fez umas coisas lá, eu botei a mão embaixo da mesa e perguntei, tu tá vendo a minha mão? Daí a pessoa falou, não. Eu botei em cima da mesa, tu tá vendo agora? Ela disse, tô. Eu digo, as minhas coisas são feitas em cima da mesa, não embaixo da mesa. Mas é porque eu lembrei disso agora. E só continuando. Aí voltei para Manaus para encurtar. E voltei para Manaus e fiz uma proposta para o professor Valdir, que fazia parte da diretoria do clube. Eu fiz uma proposta para ele, para a gente montar a primeira academia do estado do Amazonas. E ele disse, Ali, como é que é isso? Aí eu fiz um programa, um modelo de programa, e mostrei para ele que a gente faria a natação
e uma sala de musculação, e que isso era pago. O sócio do clube, para fazer natação e fazer a musculação lá e tal, pagava 10 cruzeiros na época. Direto. E o não sócio pagava 20 cruzeiros. Certo. Então tivemos um probleminha e que foi resolvido com a diretoria e pai de nadadores que era o diretor, como o Adrião Nunes, que foi um dos melhores dirigentes que nós tivemos dentro da natação, grande incentivador. Pô, tinha a filha dele que era assim o expoente da natação, a Gleides Nunes. A família toda nadava. O Júnior Adrião, que hoje é aposentado coronel da Polícia Militar, psicólogo, doutor também em psicologia, e a Gláucia Nunes, que faleceu, que Deus a tenha, uma grande amiga e uma grande professora com doutorado também, dava aula de pós-graduação e mestrado aqui em Manaus. E, infelizmente, o câncer tirou ela do nosso convívio. É uma grande perda, com certeza. Pois é, e faz muita falta, entendeu? Para a educação do Amazonas e para o desporto e para a educação física como um todo. Então, o Adrião, o Álvaro Baixinho, o professor Valdir, nós tínhamos ali de pais de atleta uma grande parte da diretoria para aprovar esse projeto para o não sócio entrar no clube. O Rio Negro era muito rígido nessa parte social. Exato, você estava contando que era uma dificuldade enorme para que as pessoas pudessem adentrar o clube. Então, isso foi aprovado e aí não tinha nada em Manaus. Aí nós fizemos aula de natação de 2 horas, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, das 5 às 6, 6 horas era o treinamento da equipe, até às 20h30, entendeu? E aí nós pegamos os atletas mais antigos, que eram meus colegas, como o professor Tanner, como o professor Aloysio Bittencourt, se aposentou depois de trabalhar na UFAM, na cadeira de natação, por 37 anos, grande amigo, carreira, grande professor, Tanner, Aloysio, entendeu? E professora Gláucia Graça Façanha, professora Glória Façanha, professor Carlinho também, saudoso Carlinho, um grande amigo nosso. Fizemos uma equipe de professores, todos são formados em educação física, com curso de pós-graduação, outros com mestrado e tal, e fomos dar aula na escolinha do Rio Negro, e eu ficava em cima na equipe. Formamos uma diretoria da natação, pelos diretores e pais de atleta, como o professor Valdir, como Álvaro Baixinho, como Adrião, a tia Ciana, que ainda está viva, a tia Ciana, já deve estar com aproximadamente, ou está com 90 anos de idade, mas está viva, que é a mãe da Gleide, da Gláucia e do Júnior Adrião. Sim, foram sim. 3. Aliás, eu tive a honra de morar na casa do doutor Adrião. Foi? Que foi uma das pessoas que realmente me deu um suporte enorme. E um abraço a toda a família do senhor Adrião. Né? E é bom lembrar. Que você levou, sim. É bom lembrar porque são pessoas que colaboraram com o esporte. O Adrião, a tia Ciana, a esposa dele, eu chamava a tia Ciana para ela com muito carinho. E depois os filhos que colaboraram como nadadores e depois colaboraram como professores de educação física, como psicólogos. Entendeu? Dando aula desde o ensino fundamental até o ensino superior, como no caso da Gláucia, era professora de pós-graduação, entendeu? E de mestrado. Que bacana. Nessa questão, então, que tu estás contando aí, então daí surgiu as escolas de natação, como era, sabe, uns ramos mais assim para poder... Ela é parecida com a história do jiu-jitsu, né? Da minha academia saiu tudo que foi alunos para formar outras academias e foram indo aí. Sim. Então, aí o Tanner saiu, depois de uns anos, saiu da equipe, saiu o Salé, que o Salé hoje é médico e é diretor da Unimed de Porto Velho e já foi até secretário de saúde lá e também foi presidente da Unimed de Porto Velho. E o professor, doutor, advogado, que a gente chamava Tio Hélio. Os 3 saíram em 75 e montaram o Guanabara. Sim. Aí montaram o Guanabara, que lá do Guanabara é a tua origem. Exatamente. Lá do Guanabara. Eu ia exatamente falar isso aí.
Aprendi a nadar lá com o tio Tanner, tio Hélio, né? E o Thales também. Thales. E ainda passei pela mão do professor Di. Depois dessa primeira academia que eu montei lá no Rio Negro, o Thales já tinha uma certa experiência, até porque é mais velho do que nós, entendeu? Mas, assim, participava com a gente e tudo mais, nos orientava, a gente era mais novo e tal. Eu comecei, a minha vida de treinador não tinha. O professor Valdir que estava entregando e não tinha quem assumisse. E ele achou, disse, olha, eu acho que o Ali é um cara líder aqui na equipe, é o cara para tocar isso aqui. Em seguida, o professor Thales montou o Cajim, na Silva Ramos. Ele montou o Cajim lá. Era só ginástica. E a colaboração da Gláucia, que eu te falo que, foi demais para mim, ela deu o recado dela, deixou o legado, foi a primeira professora de ginástica do Cajim, que desenvolveu e deu nome e fama para o Cajim. Sim. A Vitória, irmã do Tanner, esposa do Tanner, era nossa nadadora, como você viu aqui nas fotos. Né? Ela no Campeonato Brasileiro Estudantil em Brasília e tal, ela era nadadora. A Gláucia, inclusive, foi uma das primeiras, né, na questão da ginástica aeróbica. Sim. Pegamos tempos depois lá pelo Clube da Caixa também. A Gláucia montou com Arnóbio depois lá na Caixa. Sim, vamos voltar para a natação, que a ginástica também tem muita história. Tem. Né? Porque... E aí na natação, o Tanner montou lá, tinha o Caiçara, que era o Paulinho, com Paixão, que morava ali na Aparecida, o Paulinho morava ali também, e no bairro do Céu. E aí nós tínhamos uma competição com 3 equipes, entendeu? E aí fundamos a Federação Amazonense de Natação, em 76 para 77, por aí. Fundamos a federação, eu participei, já era treinador, participei dessa parte também. E, em seguida, nós fomos... Já é um negócio curioso. Eu cheguei no Rio e eu disse, Djalma Madruga era o expoente da natação do Brasil. Garrido Madruga. E eu fui lá com o treinador do Djalma, Denis de Freitas. Denis. Cheguei lá e disse, professor Denis, eu sou de Manaus. Ah, você é de Manaus? Cara, você é de Manaus? Tipo assim, como é que você chegou aqui? Aí eu disse, eu queria ver o programa e eu queria ver um modelo de programa para implantar esse modelo de programa. A gente tinha um modelo de programa do Mogi, mas já fazia alguns anos, entendeu? A gente queria atualizar. E aí, eu te dou depois esse programa, amanhã tu vens e o escambau, e não apareceu o programa. Eu fui com o Dalteli, no Flamengo, que nós fomos colega depois em várias seleções, inclusive na França, Copa Latina da França, em Nice, e os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Certo. E ele disse para mim, Ali, tá na gaveta, depois do treino eu vou te apresentar o programa do Flamengo. E eu fui lá. Chegou lá e disse, rapaz, não está na gaveta, eu acho que o fulano levou. Ligou para um cara lá, o programa está contigo? Tá, vem amanhã aqui que o cara vai trazer o programa, ele levou para casa dele. Eu fui, aí o cara disse que esqueceu o programa, que, ele saiu avexado de casa e tal. Ou seja, ninguém tinha programa. Ninguém, Jefferson, tinha programa. Ninguém sabia o que treinar, na verdade, né? Não sabia o que treinar. Era de uma forma muito empírica, né? Tudo. Aí o Robertinho trouxe o Alarcón. Alarcón, um argentino. Alberto Alarcón. E o Alarcón mostrou um modelo de programa totalmente diferente, que eu também tinha. Primeiro nós trouxemos o Robert Strauss, que é um amigo pessoal meu, é um dos caras que desenvolveu a natação americana também, com a colaboração. Inclusive, ele entrou, antes do Covid, ele entrou para o Swim Hall of Fame. Ali só entra os top. Feras, né? As grandes feras. E ele entrou como técnico, entendeu? Que ele foi um dos treinadores da equipe americana.
Eu fiz uma amizade pessoal com o Strauss, dele vir no Brasil e morar na minha casa, e eu ir várias vezes nos Estados Unidos e morar na casa do Roberto Strauss. Inclusive, eu tive a honra de participar de uns cursos também com ele. Com ele, né? Ele dá Isso. curso no mundo inteiro. Uhum. O Roberto Strauss dá curso no mundo inteiro. E o Roberto Strauss mostrou um modelo de programa americano. Depois, ele me apresentou o Jack Nelson, que foi campeão mundial e também técnico da seleção americana. E eu fui e fiz vários cursos, como está aqui em cima da mesa, com o Jack Nelson. Depois eu conheci o Bill Dias, que era o treinador da Universidade de Miami, e que lá na Universidade de Miami ele tinha o David Wilk, que era o recordista olímpico e mundial de peito clássico, e tinha o Jesse Vassalo, que era o recordista mundial e olímpico de 400 medley. Isso. E aí o Bill Dias, eu conheci o Bill Dias e conheci outros treinadores através do Bill Dias. E o Robert Strauss me levou para o centro de treinamento em Colorado Springs da seleção americana. Eu fui lá com ele, tá, e ali eu aprendi muitas coisas. Com o passar do tempo veio a história do ácido lático. E já em 1985. Já entrando num trabalho mais científico nesse trabalho caso, mais né? científico, porque nós dávamos treinamento, mas nós não tínhamos a ciência do treinamento. E tu sabe que nessa época, os treinamentos eram muito longos e muito fortes. Exatamente. E aí nós só fomos ter noção depois que a gente aprendeu a trabalhar com ácido lático, que era o Dr. Juan Carlos Maza, tinha um laboratório de ácido lático na Alemanha, tinha um laboratório nos Estados Unidos, na Europa tinha esse na Alemanha, não sei, acho que a Itália não tinha, a Alemanha saía na frente, e o Maza, apesar de ser argentino, mas ele fazia parte do laboratório da Alemanha, o Dr. Juan Carlos Maza. E aí, o Dr. Juan Carlos Maza, nessa época, a Kibon, nós fomos primeiro, uma turma daqui de Manaus para lá, filmamos, só que a máquina de ácido lático era um negócio grande dentro do laboratório. Você ia na beira da piscina, sacava o sangue do atleta, levava para o laboratório, uma semana depois ele te dava a resposta e depois dizia aonde você tinha que trabalhar. Você determinava, ali você determinava a parte aeróbica e a parte anaeróbica. Uma zona funcional, né? Em que zona uma você zona poderia funcional trabalhar? Onde você trabalhava. Né? E quanto tempo durava esse ácido lático no teu corpo conforme a zona funcional. E daí, aquelas metragens que a gente dava, mais ou menos empírica, de intervalo treino que a gente fazia, que era atletismo, fazia assim. Não vou esquecer aqui, Jefferson, que eu aprendi muito, inclusive a parte psicológica, de juntar a equipe, fazer uma equipe forte, com meu querido e saudoso amigo, professor da Universidade Federal do Amazonas de Atletismo, professor Geraldo Teixeira. O professor Geraldo Teixeira tinha uma equipe de atletismo onde ele tinha 12 atletas treinando numa pista de barro, que era um lamaçal danado no campus universitário. Isso. E tinha 12 atletas na seleção brasileira de atletismo. Entendeu? E o professor tinha uma coisa importante, que era fazer a equipe. Não ter atleta e ali ia embora e tal, mas não tinha o espírito de equipe. Aprendi isso com ele, fiz uma equipe muito forte, que virou uma família, onde a gente envolvia os pais, onde a gente envolvia as crianças e o estudo. Porque o desporto, ele não é nada mais, nada menos do que a formação e a inclusão social do caráter, da personalidade, entendeu? Quando você começa desde cedo competindo, você não tem medo lá na frente de enfrentar um concurso para trabalhar, que esse concurso é uma competição, são milhares de pessoas, né? O vestibular é outra competição, são milhares de pessoas disputando com você. Você só precisa de uma vaga. Olha, quando eu fiz o concurso público federal,
para ser professor federal, uns amigos meus disseram, tu te inscreveu? Eu disse que me inscrevi. Rapaz, isso aí é carta marcada. Uma vaga é do senador, a outra é do reitor, a outra é não sei de quem. E tu vai fazer? Eu digo, meu amigo, eu só preciso de uma vaga. E só tinha 2 vagas. E eu tirei em primeiro lugar no concurso público. Entendeu? Então, eu não vou muito disso, porque eu acho assim, o lugar do bom está lá, esperando por ele. Tem muito advogado, tem muito médico, tem muito professor, tem muito psicólogo, tem muito dentista, mas a vaga do bom está lá. Se você for bom no que você faz, a tua vaga está lá. E na Escola de Educação Física aconteceu um negócio interessante, porque os professores da UFAM, eles eram todos militar. O professor Valdir é ex-militar, que era o cara... A UFAM, eram pessoas visionárias. A UFAM começou dentro do Rio Negro, pô. A Escola de Educação Física. Era lá no Rio Negro. Entendeu? E aquilo ali, eu acho que foi uma das coisas que incentivou, não só a mim, mas como muitos que são professores de Educação Física e que passaram pela natação, pelo Thales, pelo Tanner, pela a Vitória, a esposa do Tanner, o Carlinho, a Graça. A gente via a faculdade lá dentro e a gente estava lá dentro trabalhando a natação. Certo. E aquilo ali deu um incentivo para a gente buscar a educação física. Né? Aquilo deu um grande incentivo. E a UFAM saiu, a Escola de Educação Física da UFAM, ela saiu de dentro do Rio Negro para o campus universitário. Eu acho que foi a primeira faculdade que o campus recebeu, foi a Educação Física. Porque esses bairros em volta não existiam. Aquilo tudo são terras federais invadidas. São certo. Bairros que foram criados de invasão. Que aquilo tudo era terra da UFAM. Está entendendo? Ali em volta do campus todinho, Coroado, né? O Coroado ali, o bairro do Coroado, tudo ali, uma parte dele foi invasão da UFAM. Exatamente. Então, essa parte aí da educação física, quando a UFAM iniciou esse processo dela na formação de novos professores, a gente precisava, porque na época, Jefferson, nós tínhamos 2 professores de educação física em Manaus, conhecidos e que dava aula. Tu sabe que antigamente a escola pública é que era as escolas fortes. Quando você ia para uma escola particular, você tinha uma fama aqui, dizia, o teu pai pagou, por isso que tu passa. Vem para a escola pública ver se tu passa. Então, o colégio estadual era a escola mais forte que tinha. Aí tinha a estadual, que era pública, aí tinha o IEA, que era pública, aí tinha a escola técnica, que era pública. Tinha o Solo de Lucena, isso eram as escolas fortes de Manaus, onde o ensino era muito forte. Né? Eu fiz ginásio no Colégio Brasileiro e fiz o científico tanto na escola técnica quanto no colégio estadual. Ali, a natação, nós tivemos o início, né, da natação, então, lá pela Atlético Rio Negro Clube, você fez parte disso aí. E praticamente em 1970, aliás, praticamente não, em 1970 começou a primeira travessia Almirante Tamandaré. A primeira prova que foi realizada pela Federação Amazonense de Natação, no caso que seria. Né? E vocês fizeram uma prova um ano antes. Nós Conta um pouquinho sobre essa história. Um ano antes, inclusive você está com diploma aqui, que está aqui no meio desse monte de diploma. É que eu vou 1969, que nós fizemos a travessia do Rio Negro, que é essa parte, Jefferson, eu acho que é esse aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vamos mostrar 1969. Aqui, dá pra dar uma... Ali, Almeida. 69 é como um desafio, porque atravessar o Rio Negro, que ali naquela parte da praia do Cacau Pereira para Ponta Negra, é diferente. Os nossos antepassados, professor Barrela, Morcego, Borel, eles atravessavam aqui na frente do Rodway, né? Então, a travessia era feita ali. E o treinamento de natação era feito ali no Rodway. Treinamento de natação, porque nós não tínhamos piscina. Rio Negro inaugurou a piscina em 1960. A natação começou em 62. Eu comecei em 62. Eu, Eli Paixão. Inclusive, o Eli Paixão me convidou para nadar. Foi ele que basicamente me levou para a natação. Porque ele me fez o convite, a gente era vizinho, morava próximo. Eu morava na Getúlio Vargas e ele ali na Huasca de Figueiredo, né?
Ali, e a gente ia para a natação do Rio Negro. O pai dele era um dos diretores do Rio Negro, na época. Certo. O pai dele, Paixão. Então, ali tinha o remo, tinha a natação e tinha o polo aquático, todos os domingos no Rodway. O que tinha Manaus? Tinha o Parque Amazonense, que tinha o futebol, e no domingo, quando tinha o futebol e tinha os esportes aquáticos no rodo. Enchia aquilo ali, ficava muita gente ia lá assistir polo aquático, certeza, né? Assistir o pessoal fazer o percurso da travessia ali na frente, que é pequeno, né? Ali na frente não é muito grande, uns 4 mil, 4 mil e pouquinho no máximo, né? A ponte tem 3 mil, a parte mais também, estreita do Rio Negro é a ponte, que é 3.800. Tu sabia o comprimento dela, que é 3.800? É a parte mais estreita do Rio Negro. Depois ela larga e vai embora. Entendeu? Então vocês fizeram em 69 uma travessia. Que foi ali, né? Então, na frente mesmo. Depois a capitania, o professor Valdir convidou a capitania, porque não tinha segurança. Quando a gente fez, nós éramos 16 garotos, muito novos. Era um barco só para vocês todos. Era um barco desses barcos tucutucu que vinha lá atrás, entendeu? E o pessoal vinha sem rumo, sem direção. A gente nadava, quando levantava a cabeça, estava descendo o rio. Aí voltava, aí estava subindo o rio. Na realidade, não era uma competição, era um desafio, né? Foi um desafio. Né? Foi um desafio. Ela tinha 10 quilômetros, a gente nadou uns 20, eu acho, porque nadava tipo cobra, assim. Subia ao rio, descia ao rio. Subia ao rio, descia ao rio. Pega outro lá. Tinha uns que voltavam assim. Foi uma grande aventura, então. Tu fica sem direção, né? Dentro d'água. Por isso que tem que ter o guia. Certo. Entendeu? Aí no ano seguinte, então, no caso, a capitania já... A capitania, através do professor Valdir, entrou com a federação, convidou a capitania e a sorte nossa foi que nós tínhamos dentro da capitania um capitão que gostava do esporte, capitão Mário Hermes. Esse cara era apaixonado pelo vôlei, pela natação, por tudo que era modalidade, paraquedismo, tudo. Tivemos um capitão do esporte e tivemos um prefeito, Coronel Teixeira, do esporte também. Então nós tínhamos esse apoio. O esporte tinha esse apoio. Lembra quem era o governador na época? Era o Lustosa? Não, cara. Não lembro, sei né? se era o João Walter. Ali, no caso aí, então em 1970 iniciou a primeira prova oficial. Oficial pela federação. Pela federação, pois é. Com apoio total da capitania. Eu li, falei inclusive com o grande campeão na prova, o paraense Reimão, vieram 3 paraenses. Carlos Duarte Rubilar Reimão. Vai falar no Reimão, só para a gente registrar isso aqui nessa entrevista, o fundador do Clube do Remo foi o avô do Reimão. Olha que legal, isso é muito bacana. Fundador do Clube do Remo. Pois é. E então eu vi lá, eram 12 atletas que estavam inscritos, que participaram, só tinha homem, não tinha mulher, não tinha participação de mulheres. E o vencedor foi exatamente o Reimão. Aliás, os 3 atletas que eram do Clube do Remo. Entre eles tinha o Papa, que chamam de Papa Arroz. Papa Arroz, que é professor doutor da Universidade do Pará, entendeu? É um dos camaradas top, já escreveu acima de 15 livros, é palestrante internacional sobre a Amazônia, que ele descreve sobre a Amazônia. Raimundo Ampuero, o nome dele. A gente chamava Papa Arroz, porque ele comia muito arroz, parecia filho de japonês. E entre eles também estava um dos maiores ícones, acho que da natação do Pará, que é o nosso amigo Ferreira. O Ferreira, como eu te mostrei na foto aqui, na travessia da Baía de Guajará, ele era nadador do Amapá. Aí ficou em Belém e foi nadar pelo Clube do Remo. E está até hoje lá. E depois está como treinador. Eu acredito, uma vez eu estava assistindo a TV e apareceu um senhor com 90 e poucos anos, diz que ele era o cara de carteira assinada mais velho do mundo. Eu acho que o vice-campeão é o Ferreira. O Ferreira. Muito tempo num clube. Porque não existe um treinador que tenha mais de 40 anos de técnico em modalidade nenhuma nesse país. É campeão, né? Nesse país, com carteira assinada de técnico, entendeu? O Ferreira tem. Pois é, e por isso um grande abraço também Ferreira, que foi meu treinador também lá no Clube do Remo. Treinador lá também. Mas então em 70 aí teve aí a vitória do
desses paraenses, né? Dos do paraenses. Rimão. E eu acho que em 71 ou 72 já entrou também as mulheres, já entraram as mulheres na competição. Aí nós temos aí as grandes Eu acho que atletas. 71 entrou as mulheres. As grandes atletas, no caso, como você falou, a própria Gleides Nunes, que foi o grande nome Tricampeã da travessia. E é essa A história Gleides. que eu queria que você contasse, Ali, porque tu iniciou essa participação como atleta e depois se tornou treinador e você tem uma vitória enorme nessas competições da travessia. Então, tu lembras aí, pode lembrar algumas? Primeiro assim, o Pará trouxe feminino e trazia feminino. O Rio trouxe também feminino. Alguns estados trouxeram feminino. E a Gleides tinha 12 anos, pesava 32 quilos. Nossa. Eu me lembro, o Adrião, pai dela, chegou comigo e disse, porra, a Gleides pesou 32 quilos depois da travessia. Ela pesou 32 quilos. E ela foi tricampeã da travessia do Rio Negro. Ela nadou 3 anos direto, ganhou. Quem trouxesse de mulher fora, ganhava. E aí nós tivemos o primeiro amazonense campeão, eu não recordo se foi 74. Alfredo. Alfredo Jacaúna, exatamente. que era nosso nadador. Pô. Inclusive, depois se formou em educação física e foi treinador, morou nos Estados Unidos, fez curso de natação, Sim. estudou nos Estados Unidos também. E que hoje é nosso pré-candidato a deputado federal. Pois é, na realidade, Né? O Alfredo queria muito que ele tivesse vindo, eu fiz o convite aos dois, na época, porque vocês são os dois ícones, né, do esporte amazonense, principalmente na década de 80, ele iniciou ali. Lembrando sempre que o Alfredo foi meu nadador e foi campeão da travessia. Pois é, isso que eu estou falando. Como é que são as histórias. Então, assim, seria muita coisa a contar. Eu sou o mais velho. Muita coisa assim a contar, né, Ali? Então, assim, tu lembras de alguns títulos para ti importantes na travessia? Porque foram vários. Né? Os títulos importantes na travessia nós ganhamos nesse ano. Campeão feminino foi a Gleides e campeão feminino por equipe. E nesse campeão feminino por equipe estava a Gláucia, irmã da Gleides. Uhum. Nós ganhamos o Jacaúna, o campeão masculino e campeão por equipe também. Então, nós ganhamos tudo da travessia. E a partir de então, a gente começou a dominar a travessia. Veio para cá, para Manaus, o Lamarque, que era o nadador do Fluminense, que tinha feito o Canal da Mancha, são 32 quilômetros. Certo. E aí ele veio para ganhar a travessia. E no meio da travessia ele subiu. E o que ele disse para mim? Não estava destreinado. O peso da água do Rio Negro é diferente do mar. No mar tu flutua, Sim. aí não flutua. Mas ela tem duas temperaturas. Que você foi campeão da travessia. Sim. E você sabe, você entra numa corrente muito quente, quente onde há um desgaste físico impressionante, uma queima calórica. Todo mundo perdia entre 2 a 5 quilos numa travessia. E é muito. Porque você vai perdendo os minerais, hoje com estudo e tal, a gente sabe disso, entendeu? E aí esse desgaste pode te levar até um desmaio, perda de sódio, de potássio, perder os minerais do corpo. O engraçado que está tocando no assunto, que naquela época não era pertinente, a gente não pensava nessa parte, né? Da ciência. Então era assim, da parte da ciência, exatamente, parte fisiológica. Então, assim, no máximo, acho que o atleta bebia uma água. E eu me lembro que durante a minha água prova... na parte gelada, quando eu exatamente, o Alfredo Jacaúna, que era o treinador, junto com o Caco, disse, mergulha, abre a boca lá embaixo, engole um pouquinho de água e volta para cima e continua nadando. Então, isso é bem interessante. Hoje, você sabe que os atletas já têm um suporte diferente, né? Eles consomem algumas coisas durante a prova e vai embora. O Gatorade, né? São energéticos. Exatamente. Mas, Ali, continuando a história da travessia... Naquela época não existia Gatorade, a gente usava o maltodestrina, que é o açúcar. Isso, açúcar dissolvido com água. Maltodestrina. E você fazia como exatamente. Usava maltodestrina, inclusive no treinamento. Então, assim, porque realmente a história é muito grande aí da travessia. Qual foram os teus atletas que ganharam mais títulos entre todos esses que nadaram aí? A Gleides, Diogo Lima. Ganhou 3. Piscinini ganhou 2. Eduardo Piscinini, maior Rafael, nadador da história do Amazonas. Rafael ganhou 2 também. Esses caras fizeram tempasso, na faixa de 1h20 alguma coisa. Rafael e Diogo
Fizeram tempasso. Tempos muito Caju fortes. também, É. né? O Caju protagonizou em O Caju, 1980. o Caju baixou a bola dos paraenses, porque os paraenses vieram aqui, perderam para o Caju, aí nós fomos lá em Belém, aí o Caju ganhou dos paraenses e um negócio interessante. Antes da travessia, os troféus estavam em cima da mesa, era um troféu assim, do tamanho de uma criança. E aí, porra, olhamos a premiação, tudo mais e tal. Quando o cara falou assim, quem é que está na frente? Ah, é o amazonense. Paulo Augusto da Silva está na frente. Ele é do Olímpico. E nessa época ele era nadador do Alfredo, do Jacaúna. E aí quando chegou na hora da premiação, porra, cadê os prêmios? Sumiram tudinho. Entendeu? Paraense é assim. Estão guardados para os paraenses. Ele não gosta de bater palma para os outros, não. Ele faz a festa na casa dele para ele ganhar. Ele não faz a festa na casa dele para estar batendo palma para os outros, não. Então, o amazonense tem essa mania, né? O amazonense ele pega o da terra e despreza, e pega o que é de fora e faz tudo. Aí depois se decepciona, aí fica reclamando. Não reclame não, engula. Você não quis assim, engula até o final. Mas assim, você falou sobre a prova do Paulo Silva, Caju, nosso saudoso, né, Paulo? E que travou um duelo tremendo com o Djan Madruga em 1980. E foi uma prova assim, sensacional, que o próprio Djan comentou muito, né, que realmente pegou um atleta aqui no nível para dar uma resistência para ele, que ele tinha sido medalhista olímpico. Mas com uma diferença muito grande, né? O Djan era medalhista olímpico de longa distância. Isso. Uma experiência muito grande, inclusive ele que começou o trabalho no Brasil de águas abertas. Isso. Foi o Djan que começou esse trabalho no Brasil. Hoje nós temos campeã olímpica, a Ana Marcela, a campeã olímpica, né, de 10 quilômetros, né, de águas abertas, e um trabalho começado pelo Djan. Né? O Djan foi um nadador que depois virou um grande amigo da natação amazonense, né? Sim. Virou um grande amigo da natação amazonense. Cursos, nadou conosco no Olímpico também. Na época. Entendeu? Verdade. Além, tu falou, acho, de vários nomes aí, Diogo, Eduardo Piscinini. Diogo, Piscinini. Nós tivemos o Felipe Abraim. Zeca Pessoa, Felipe Abraim. Felipe ganhou quantas provas? Duas. Duas provas também. No Zeca Diogo, Pessoa. O Zeca ganhou uma. Alfredo Jacaúna. Alfredo ganhou uma. O Botinho. Vitor Façanha ganhou 78, me lembro. O Botinho ganhou uma. Aí, esse pessoal todinho aí, Piscinini, Diogo, Jefferson. O Diogo, 3. Acho que o Diogo foi 3. Três provas. E aí veio duas. O Piscinini. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. O Piscinini ganhou 2 porque só nadou 2. Se ele nadasse 10, ele ganhava 10. Ele ganhou 10, com certeza. Fácil, fácil. Mesmo por conta do treinamento, do volume, né? Era fácil para nadar a prova. Eu criei, Jefferson, uma teoria que a água do Rio Negro, nós tínhamos uma qualidade técnica e uma qualidade de conhecimento da natação sobre treinamento muito maior do que o pessoal que nadava na piscina do Colégio Militar, que ali era o 27BC. Era uma piscina do Exército para eles treinarem salvamento e tal, um uniforme dentro d'água, e a água era a água do Rio Negro. Do Rio Negro. Não era água limpa, essa história clorada. foi a mim contada pelo professor Tanner. Aliás, está ali Versosa. Esses caras que nadavam lá, inclusive o Paulinho, quando eles batiam na piscina de cloro tratada, esses caras voavam. E o treinamento que eles faziam era muito inferior aos nossos. Então, eu peguei o Piscinini e o professor Manassé, amigo nosso, irmão. O professor Manassé comandava o remo. E eu dizia, Manassé, tu vai treinar sábado? Ele vou. Eu digo, pô, tu pode pegar um barco desse de remo e acompanhar a gente na travessia do Rio Negro, que eu vou fazer ida e volta com o Piscinini, de treino. Todo sábado eu fiz isso, durante aproximadamente 8 meses. E aí eu falava para ele, Piscinini, tu vais de costa e tu voltas de crawl. E ele era nadador de borboleta, mas, pô, fazer de borboleta nem não dá. Aí ele fazia de costas a ida e voltava de crawl. Na piscina, ele treinava borboleta e crawl, tá? Mas o crawl para dar a parte aeróbica e dar o volume de treinamento para sustentar o borboleta.
Tu estás entendendo? Quando chegou no campeonato, eu mostrei lá os dias da competição e tinha 2 dias vago. Eu disse, Piscinini, tu não queres nadar o Costa? Pô, tu não vai nadar nada. Era a primeira prova, amanhã tu nada borboleta e depois da manhã tu nada Costa de novo. Pô, mas eu não treinei Costa. Treinou, pô, todo sábado a gente ia a travessia toda de Costa. Ali, essa segunda parte da nossa entrevista, eu queria abordar sobre exatamente a tua entrada como treinador na seleção brasileira, toda a tua ajuda no desenvolvimento da natação da região norte e também nordeste, e a tua trajetória com esse grande atleta que foi Eduardo Piscinini, o maior nadador da história da natação amazonense, onde vocês chegaram a ser selecionados 2 vezes na Olimpíada de 92, onde houve a participação do Eduardo Piscinini. Foi a primeira vez que um atleta amazonense foi convocado para a seleção brasileira representando para uma Olimpíada e para um treinador também, que foi o seu caso. É que eu acho bem mais difícil, né? Hoje o Amazonas pode até parecer outro atleta aí, mas treinador é muito difícil. É muito difícil. E você também compôs junto com ele, foram convocados, mas teve toda a história que você me contou depois. Pedimos a dispensa. A dispensa em 96 Tem para que ter Atlanta. muita coragem para fazer isso. Então, assim, eu queria que você... de Atlanta, Isso. 96. Eu queria que você contasse para a gente aqui como é que foi o teu início de treinamento com o Eduardo Piscinini, onde você descobriu esse talento aí e você veio juntamente com ele formando esses grandes resultados na natação do Amazonas e para o Brasil também. Tá, Conte pra gente. Gerson, olha só. Quando a gente fez aquele trabalho todinho, que nós comentamos na primeira parte, de implantar dentro do Rio Negro, a primeira academia do estado do Amazonas, dentro do Rio Negro, com sala de musculação e natação, a 10 cruzeiros para o sócio e 20 cruzeiros para o não sócio. Depois que a gente consolidou o trabalho dentro do Rio Negro, o professor Aloysio ficou no Rio Negro. Como eu te falei, a gente formou uma equipe de professores lá, que participava o Hélio, o Aloysio, a Graça, o Carlinho, o Tanner e tal. E nós saímos, o Tanner saiu com o Salé, doutor Salé, Abdul Razak, que está em Porto Velho hoje, médico, e o tio Hélio, que é advogado hoje, né? Tio Hélio, e empresário. E aí nós fomos para o Olímpico, que o Olímpico inaugurava a piscina dele em 1977. Acho que foi o ano que eu fui para lá também. Aí nós inauguramos a piscina do Olímpico e o meu sogro era o presidente e me convidou. Pô, Ari, já desse sua colaboração no Rio Negro? Pô, vamos desenvolver nessa área daqui, pô, aqui tem os bairros em torno do Olímpico, né? Tem o próprio Boulevard ali, Venideirão, Matinha e tal, papapá, colégios ali próximo, Preciosíssimo Sangue e outras escolas públicas, tudo ali em volta do Olímpico. E aí eu peguei e fui para um desafio, saí do Rio Negro e fui para o Olímpico. Aí montei a estrutura todinha, já vinha com aquela coisa pago, que não tinha isso, né? A segunda academia paga foi o Cagim, que o Thales montou. E depois, que é na sociedade ele e o Tanner, e depois a gente montou o Olímpico, para desenvolver a natação. Então, tinha o Olímpico, tinha o Guanabara e tinha o Rio Negro. Tinha 3 clubes. Montamos no Olímpico saíram grandes talentos de dentro do Olímpico. Você lembra do Ricardo Brilhante? Sim, que era Ricardo Brilhante. Atleta campeão Norte-Nordeste, medalhista de tudo que era campeonato brasileiro. Depois foi para Gama Filho junto com você. Exato. E o Caju se formou em engenheiro e depois foi piloto da Transbrasil. E depois de empresas internacional. Até hoje está viajando como piloto no mundo inteiro, Ricardo Brilhante. A mãe dele era médica, né? Doutora Eleonora. E Ricardo Brilhante, ali saíram grandes talentos ali no Olímpico. E veio uma nadadora, nessa época, Jefferson, que ela era a campeã brasileira, campeã sul-americana, e ela veio para Manaus convocada para a seleção brasileira para nadar os Jogos Pan-Americanos no México,
que era a Edla, Edla Lopes de Fortaleza. de Fortaleza. E eu não tinha muita experiência para treinar uma atleta daquele nível. E como é que iria fazer ela participar dos Jogos Pan-Americanos e se ela piorasse os tempos dela todos? Entendeu? Porque você sabe que você já fez isso. Nadou em Manaus, nadou no Rio, nadou em São Paulo e nadou em Belém, né? Você nadou no Nordeste também. E você sabe que a mudança de um clube para o outro, você tem que fazer uma adaptação. Exato. Porque é tudo diferente. Não é verdade? Tudo diferente. Resumindo, eu treinei a Edla, ela ficou morando na casa da Cláudia Machado, filha do Dr. Gil, sobrinha do Dr. João Lúcio. Uma das grandes nadadoras da época. Uma das maiores nadadoras que a gente teve. Pô, a Cláudia, com 14, 15 anos, ela foi final do Troféu Brasil, 3º lugar. Que bacana. Com 1,8 de borboleta. A campeã foi do Fluminense, Flávia Nadalute, com 1,5. A Cláudia fez 3 segundos dela, entendeu? Sim. E foi 4º lugar, quer dizer, entraram mais 2 nadadoras aí. 1,7 medalhava no Troféu Brasil. E a Cláudia foi 4º lugar no Troféu Brasil. Aí eu estou te falando de 1977, a gente tinha finalista no Troféu Brasil. E a Edla foi para os Jogos Pan-Americanos e foi 3º lugar no 400 medley. Depois ficou uma temporada comigo aqui e voltou para o Náutico, que era o clube que ela nadava em Fortaleza, né? Ela voltou para o Náutico. E por falar na Edla, semana passada, a filha da Edla, em Los Angeles, fez o triatlo, ela é da Seleção Brasileira de Triatlo, e ela ganhou a etapa de Los Angeles. Olha que A show. Vitória Lopes. Vocês entram aí na internet, busquem lá, e Vitória Lopes foi a campeã lá. E a premiação, aí tem a premiação, o primeiro lugar era $9.000, o segundo era 7 e o terceiro era 6. Ela foi em primeiro lugar. Botou $9.000 no bolso. Que maravilha, muito bom, né? muito bom. Então, Jefferson, a gente estava fazendo esse comentário como treinador. O primeiro atleta que eu botei na seleção brasileira, que nadou sul-americano em Lima, no Peru, em 1975, foi Antônio Flávio Caminha. Foi homenageado a semana passada agora, troféu em nome dele. Na federação, né? Na federação, isso. Campeonato. Tive a honra de conversar com ele um pouquinho lá. Eu não sabia. Meus parabéns para a Cláudia. Também foi campeã da travessia. Isso. E minha nadadora. É verdade. Minha nadadora. O Rio Negro na época ainda, né? A Claudinha foi campeã da travessia treinando comigo. E foi campeã brasileira de escola técnica. Escola técnica. Foi campeã brasileira. De várias provas. A Cláudia arrebentou o Campeonato Brasileiro. Hoje é presidente da federação. Os filhos todos foram nadadores e jogadores de polo aquático, né? Você vê que é uma corrente assim da família esportiva. É verdade. Né? Plantou a árvore, ela foi dando frutificando em tudo que era lugar. A semente ia nascendo. Né? Então, o Antônio Flávio foi o primeiro atleta a entrar na seleção. Depois nós tivemos do Antônio Flávio Cezinha, que faleceu, um grande atleta. Pô, Cezinha nadava peito, ele deixava o segundo lugar uns 10 metros. Entendeu? Muito forte. Talento. E talento mesmo. E Fernando Façanha? O Fernando Façanha, ele era para ser convocado. E aí o doutor Dinar, que era o presidente da natação, que era CBD, era a Confederação Brasileira de Desporto. Não tinha, as confederações não existiam no Brasil. Confederação de natação, de vôlei, de basquete, de nada. Desporto geral, né? Era desporto geral. Ele desconvocou Fernando, 100 metros de borboleta, e convocou um atleta do Fluminense chamado Mário Conde, que hoje, não sei se ele aposentou, ele era oficial da Marinha. Ele já era um oficial brigadeiro aí. Mário Conde.
no Rio de Janeiro. Esse cara era um cara espetacular, um ser humano de primeira linha, um excelente atleta, só que o Fernando foi melhor do que ele. E eu fui lá na CBDA perguntar. Eu disse, olha, doutor Diná, houve um erro aqui. O atleta do Rio Negro está na frente do atleta do Fluminense. Ele disse, não, meu filho, não houve erro, não. Quem está convocado é o atleta do Fluminense. Eu não sei nem que é Rio Negro. Não sei nem se existe. Isso aí foi um por acaso. Esse seu nadador ganhou do atleta do Fluminense. O Fluminense é o maior clube do Brasil. Ou seja... Aí você ouvia aquilo, né? E tu sabe, assim, eu era jovem, né? E eu não aguentava escutar muito essas coisas, não. Aí eu parti para cima dele. Foi uma confusão, veio polícia, veio tudo, entendeu? E parti para cima dele, chamei ele de tudo. Ele pegou e disse... preconceito meu já naquela época. Quando eu comecei a gritar com ele, ele falou assim, você me respeite, que eu sou presidente da Confederação Sul-Americana de Desportos Aquáticos. Eu disse para ele, é por isso que essa natação daqui do Brasil, comandada por um cara hipócrita, imbecil como o senhor, e a Sul-Americana não consegue nada a nível mundial, porque o senhor é um idiota. Aí o tempo fechou. Veio polícia lá, no centro do Rio de Janeiro, veio tudo. Mas tinha que fechar. Já pensou baixar a cabeça e sair dali? O cara fala isso, uma discriminação contra o Norte. Contra o atleta do Norte, com certeza. Ali, mas e aí? E na sequência, quem que veio como atleta? Até chegar ao mais importante de todos. Aí veio lá do Olímpico, né? Eu saí do Olímpico para o Nacional. Lá no Olímpico, o Caju foi para o Sul-Americano, né? O Caju foi atleta sul-americano. A Edla nadava comigo, foi para os Jogos Pan-Americanos, foi terceiro nos Jogos Pan-Americanos. E em seguida, o que eu lembro agora, cara? Cara, tanta gente. Bom, nós antes tivemos aí o Diogo Lima, tivemos... Tá. Mas o Diogo veio depois. Depois, não é? O Diogo veio depois. Aí eu saí do Olímpico. Nós tivemos Eduardo Couto. Aí veio o Trapa, Exatamente. Eduardo Couto, lá do Olímpico. Do Olímpico. E o Trapa, um negócio interessante, Jefferson, com o Trapa. O Trapa, ele foi convocado, nadou o campeonato de juniores. Tu sabe que os juniores é uma categoria muito difícil hoje de você ter atleta amazonense nos juniores, porque normalmente ele acaba ali no juvenil, último ano juvenil, né? Ele vai bem no infantil, aí juvenil vai caindo, aí acaba. Bem, aí o Trapa ganhou o 100 e 200 peito nos juniores, foi em Minas, a competição, e foi convocado para a seleção. Aí inventaram que, para confirmar a convocação, ele era obrigado pela confederação, já era o Coraci, a nadar o Troféu Brasil. Eu disse, Coraci, deixa eu te falar, a gente vai passar uns 7 a 10 dias aí com o Troféu Brasil. Eu tenho que mexer no treinamento, eu tenho que fazer um polimento, porque se ele perder para o cara que ele ganhou, ele é desconvocado. Pô, deixa o camarada treinando e tal, não sei o quê. Não, tem que ser, não sei o quê. Fizemos a reunião e a diretoria determinou que era assim, vamos fazer assim. E foi. E lá estavam os adultos, os grandes nadadores do Brasil, adultos. O Troféu Brasil é a nossa competição máxima. Só, Jefferson, que o Trapa foi para a final. Pegou a raia 7 na final. Quer dizer, não classificou com bom tempo. Sexto ou sétimo tempo. Sétimo tempo. E deu tudo mesmo para classificar. Eu disse, ó, essa aqui não é eliminatória para ti, não. Isso aqui é uma final, porque eles vão pegar o teu tempo e vão pegar o tempo dos outros, que são juniores, e vão comparar com o teu. Se o cara der melhor do que o teu, tu está fora da seleção. E aí
preparei ele para nadar aquela prova 100%. O que aconteceu? Tu sabe que a história, né? Agora o regulamento mudou, tu tinha direito a queimar 3 vezes. Uhum. Aí queimaram a primeira, queimaram a segunda, aí a terceira queimou os adultos, que eram os caras da seleção principal do Brasil, queimaram. Ficou o Trapa, o cara da raia 8 e um da 2, nadando, e o Trapa ganhou o Troféu Brasil. E aí, ganhou o Troféu Brasil, é campeão do Troféu Brasil. Por quê? Quando é que inicia a prova, Jefferson? Você que foi nadador e que hoje é treinador. Você inicia uma prova quando? Quando tem o tiro da largada. Uhum. Então, a saída é a primeira parte principal de uma competição. Você sabe que nas provas de velocidade, quem sai na frente, a possibilidade de ganhar, tanto 50 quanto 100, é 95% a possibilidade de ganhar. A saída determina uma prova de velocidade, tanto na natação quanto no atletismo. A saída. O Cielo ganhou a Olimpíada e o Mundial na saída. Quem determinou a vitória do Cielo foi a saída. Então, a saída ela é um fundamento principal de um nadador. E os caras queimaram a saída. O que aconteceu? Vieram os treinadores do Minas Tênis, do Flamengo, do Pinheiro, dos grandes clubes do Brasil, a falar comigo que eu tinha que autorizar a anulação da prova, porque os principais atletas de peito do Brasil, que ia compor a seleção brasileira, não nadaram. Não nadaram porque foram incompetentes no primeiro fundamento, que é a saída. Não foram bem treinados pelos seus treinadores. E aí o Coraci disse, olha, ele autoriza, porque o atleta dele foi o campeão, isso aqui é oficial, é o Troféu Brasil, ele autoriza, eu anulo e a gente faz outra prova. E os caras vieram para cima de mim, eu disse, não, eu sou campeão do Troféu Brasil. Isso é o primeiro fundamento. Vocês foram mal no primeiro fundamento de uma competição. É a saída. Entendeu? Né? O segundo fundamento é a natação em si, da prova, e o terceiro fundamento é a chegada. Que tu já visse, e tu já perdeu, e tu já ganhaste prova. Sim. Entendeu? Na chegada. Porra, vacilei na chegada, tô na frente, a última abraçada, deixei o corpo correr para tocar na borda, né? Verdade. Não acelerei minha perna. Se eu desse mais uma abraçada também, eu ia me dar mal, né? Então, são fundamentos da natação que eles não souberam aproveitar. Aí o Trapa foi e foi campeão do Troféu Brasil. Entendeu? Ainda dentro do Troféu Brasil, vamos ressaltar, você foi terceiro no Troféu Brasil ganhando do Xuxa, que foi um dos ícones da natação brasileira a nível mundial. Foi terceiro numa Olimpíada e perdeu para ti. Né? O Troféu Brasil, que é a nossa competição máxima. Isso. Entendeu? E o Trapa, como juniores, ele ganhou os juniores e ganhou o Troféu Brasil. Ah, mas o Trapa ganhou o Troféu Brasil porque os grandes não nadaram. Porra, não nadaram porque foram incompetentes. Eu não posso falar, foram desclassificados, queimaram a prova. É o fundamento. Né? Você vê o atletismo, o Usain Bolt, se ele queimar a saída, já era. Já era. Entendeu? Verdade. Não ia ter campeão então, olímpico. Nesse caso aí, logo após o Trapa, você teve vários atletas na seleção. Grandes nomes aí, entre eles também o Felipe Abraim, que chegou à seleção brasileira. O Felipe Abraim, ele nadou o Mundial em Moscou, e quem ganhou foi o Ian Thorpe. O Felipe Abraim fez 4:06, o Ian Thorpe fez 4 minutos. Muito próximo. O Ian Thorpe foi recordista do mundo e campeão olímpico, foi assim na época, ele era tão famoso quanto o americano lá. O americano ganhou 8 medalhas de ouro. Sim, o Michael Phelps. Michael Phelps. Na época, o Ian Thorpe era tão famoso quanto... Não é não? Verdade. Né? E o Felipe nadou bem, ganhou o Campeonato Brasileiro Estudantil. E o Diogo ganhou também, mas o Diogo não foi convocado. E
O Diogo foi convocado depois para o Sul-Americano, né? Ele nadou 2 Sul-Americanos, ganhou os 2 Sul-Americanos, recorde brasileiro, recorde sul-americano, e no Mundial fizeram, sabe que tem um Mundial de Juniores, foi na Turquia, e o Diogo foi 2º lugar no 1.500, né? E foi 2º lugar no revezamento 4x200. Representando a seleção brasileira. Representando então. a seleção. E eu fui o treinador da seleção. Ah, que bacana. Foi eu e o Serjão. Eram 2 treinadores. Baiano. Enquanto o Ali toma uma água aí, lembrando, Ali, que nós estamos nessa conversa toda para tentar chegar... chegar nos anos 80. Exato. Mas, antes dos anos 80, uma coisa importante... Na verdade, dos anos 90 já, né? Os anos 80, que o Trapa fez essa façanha, já era anos 80, né? Uhum, sim. Eu trabalhei no desenvolvimento da natação do norte em Roraima, vários cursos de técnica de natação, os fundamentos, os princípios didático-pedagógicos da iniciação dentro d'água, né? Iniciação da natação, no Acre, dentro da Universidade Federal de Rio Branco, na Federação de Roraima e na Federação do Amapá, tá? Só não foi para o Pará, então? Não, no Pará eu não fui porque a natação paraense, Jefferson, quando nós fundamos a Federação Amazonense de Natação, nós não sabíamos da virada olímpica. O Pará já era campeão do Norte-Nordeste. Inclusive o Pará já tinha atletas na seleção brasileira. Essas fotos, né, que vocês viram aqui, a gente nadando em Belém, uma natação muito pobre. A Renê Carrapatoso era a maior atleta do Brasil. Campeão paraense, troféu, né? Brasil, paraense. Casou com um amazonense, né? Que é o presidente da Coca-Cola lá, o Juarez Soares, irmão do Renato Simões, o Juarez Simões. Irmão do Marcelo Simões, do Renato, né? Que maravilha. Entendeu? Então... Tu conseguiste desenvolver, então, grande parte da natação da região norte, que a gente vê frutos surgindo depois, não é? E aí, Jefferson, nós tínhamos em Manaus um petismirim muito forte. Nós saímos de Manaus com 2 aviões fretados para os campeonatos Norte-Nordeste petismirim. O que acontece, você pegava o ranking brasileiro, o Norte-Nordeste nada... Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Fazia, e o Norte-Nordeste. Fazia a competição. Depois comparava os tempos, quem são os melhores para fazer o ranking nacional. O Amazonas, ele estava em todas as provas e muitas delas com 5, 6 nadadores. Bacana. Essa primeiro lugar base, né? Em muitas delas. O que foi aquilo ali hoje? Mais experiência, trabalhando a ciência do desporto e um desastre. Perdemos vários, dezenas, talvez centenas de talentos que poderiam ter ido para uma competição a nível de mundo, como nós fizemos o trabalho com Piscinini. Aí, Jefferson, eu criei um trabalho da natação por idade. Então, o garoto de 9 anos, ele fazia 1.200 metros. Esses 1.200 metros, a base era em cima da técnica do estilo. São os educativos. Desenvolver a biomecânica correta da braçada. E aí, o Mirim 2, que era 10 anos, ia para 1.800 metros. Então, 1.200, 9 anos, 10 anos. E ali você fazia todo o trabalho didático, pedagógico e de técnica. E treinando esses fundamentos, que é o início de uma prova, saída e a virada importante. Treinando esses fundamentos, aprimorando cada vez mais esse fundamento, corretos, com material didático dentro d'água, que a gente usava,
criado pela gente mesmo, tipo cabo de vassoura, tu joga o pé na parede para dar virada, tu tem que passar por debaixo do cabo de vassoura, que aí você determinava a distância da Filipina dele. Para quem não sabe o que é Filipina, são os movimentos embaixo d'água. Para ele, senão ele tocava o pé na parede, já empurrava já com a cabeça fora d'água, formando área de atrito. Uhum. A técnica da natação, a essência dessa técnica é a diminuição do atrito do corpo com a água. Então, eles formavam atrito no corpo logo após a virada. E aí a gente ensinava como ia por debaixo direitinho, passando por debaixo do cabo da vassoura. Entendeu? Pura técnica, né? Pura técnica, né? E usamos também, que você usou também, isso, o bambolê para saída. Tu passava por cima de uma corda elástica e por cima e entrava no bambolê sem bater o pé nele. Não é? Para pegar uma longa saída. Quer dizer, aquilo ali para um velocista era fundamental, sair na frente e longe. Quando boiava para dar a primeira abraçada, já estava um corpo na frente do segundo colocado. Entendeu? Então, esses fundamentos foi que eu fui desenvolver, mandado pela Confederação Brasileira de Natação, nesses estados. Estado do Amapá, estado do Acre, não. O Acre eu fui pela Confederação uma vez e fui pela Universidade Federal do Amazonas, pela UFAM, entendeu? Dar um curso de natação dentro da universidade. Depois eu fui pela Confederação, que eu dei o curso de natação no ABB, que é o Clube do Banco do Brasil, onde participaram todos os treinadores da natação acreana. E desenvolveram um excelente trabalho lá. Até hoje, esse trabalho está lá prosperando. Bacana. Entendeu? No Amapá, também, fizemos um excelente trabalho lá. Em Porto Velho, fizemos um bom trabalho em Porto Velho. Depois, você vê que Porto Velho teve o filho do Nadilson, que foi bater na seleção brasileira. E outros nadadores de Porto Velho foram para a seleção. Sim. Né? E tivemos vários atletas medalhistas em campeonato brasileiro de Roraima. Né? Implantamos esse trabalho nessas coisas. E o Pará já estava 20 anos na nossa frente. A natação paraense estava 20 anos na nossa frente. Ele já tinha uma federação desde os anos... A Federação Paraense de Natação, desde os anos... Do início dos anos 60 ao final dos anos 50. Certo. Entendeu? Então, tinha uma natação bem desenvolvida. Bem desenvolvida, bem mais que uma estrutura. Então, eu vou te mostrar a estrutura do Amazonas, do que eu estou te falando aqui, até a minha chegada na Seleção Brasileira de Natação. Qual foi a estrutura que eu tive? Eu vou te falar primeiro do Pará. Eu cheguei no Pará e sou amigo até hoje, e eu vou sempre em Belém, sempre estou com ele e tal, o Reimão. E o Reimão lá é dono de academia, tem equipes, tem piscina de 25 metros, semiolímpica, tem tatames. Bem legal o negócio dele. A esposa dele é desembargadora lá em Belém. E eu fui no remo, fiquei na casa do Reimão um tempo lá, nadei lá, no remo. Eu cheguei lá no remo, eu estava conversando com o técnico lá, eu já era técnico. Aí, o treino já vai começar, aí ele disse, primeiro alongamento, primeiro a sala de musculação, depois alongamento e tal. Aí eu disse, então bora para lá, tu estás atrasado. Ele disse, não estou atrasado não. Nós temos aqui um professor que dá alongamento, depois um professor que dá a musculação específica para natação, entendeu? Quando eles saem de lá, eles passam pelo departamento médico, vão aferir pressão, frequência cardíaca e tal, faz um volta calma, vem para a piscina, aí que é a minha parte de técnico. E os que têm problema, que não estão treinando bem e que não estão competindo bem, nós temos um psicólogo. Aí eu, caramba,
Eu tenho carteira assinada, o Ferreira. Tenho carteira assinada, um salário que eu sustento minha família e tal. Bem, aí eu fiquei pensando, porra, eu sou o psicólogo, eu sou o professor do alongamento, eu sou o professor da musculação, eu sou o treinador. Quando o cara vai mal na competição, eu sou o psicólogo. Quando ele não vai bem, que ele está com problema da escola, os pais vêm aqui comigo, eu sou o psicólogo de novo, para fazer que esse garoto estude, explicar para ele que nós estamos formando o cidadão. Porque, Jefferson, isso aí é interessante. Tu sabias que de um grupo, não de uma escola de natação, mas de um grupo, por exemplo, quantos atletas tem na seleção amazonense federados competindo? Entendeu? Somente 5% chega no nível. Na tua escola, vai chegar, o máximo é 5%. As escolas de natação, para entrar na equipe, para a competição, o máximo é 5%. Muitas vezes tu tem um trabalho de escolinha muito grande, entendeu? Um trabalho ali, a garotada aprendeu a nadar, passou para o aperfeiçoamento, quando vai para a equipe, só quem vai é no máximo 5%. Entendeu? A média mesmo minha, nesse tempo todinho que eu fiz, 3% vem para a equipe. Você repara, nós, no Olímpico, nós tínhamos, na média de 600 pessoas treinando natação, a equipe tinha quantos, Jefferson? Bem pouquinho, bem poucos atletas. Não é não? É verdade. No Nacional, eu saí do Olímpico, fui para o Nacional. Aí fundei a natação no Nacional, quer dizer, fundei no Rio Negro, aí fundei no Olímpico, aí no Olímpico eu fiz uma academia, a COG, que foi, na época dos anos 80, a academia mais famosa do estado, tinha o melhor equipamento de musculação, ninguém tinha um equipamento de musculação melhor do que aquele, fomos pioneiros nisso. A Labocaf era uma clínica, tinha um Apollo, eu tinha 70 máquinas, 2.000 quilos de halteres, esteira, bicicletas e 2 Apollo para musculação. Aí tinha tatame, tinha ginástica aeróbica, tinha tudo. Né? Ficou, o Olímpico era uma potência esportiva. Você lembra como é que eram as quadras do Olímpico? Como é que era a piscina? Como que era a academia? Ali tu ia para o Olímpico, era um movimento de gente impressionante. Não é verdade? É verdade. Aí nós saímos de lá e viemos para o Nacional, 82. 82. Lá no Nacional, nós fizemos a escolinha. Nessa escolinha, apareceu lá com 8 anos de idade, nadando com o Luiz Façanha. Passou pelo aprendizado com o tio Hélio. Eu puxei o tio Hélio para trabalhar comigo, o Luiz Façanha trabalhava comigo. Passou pelo tio Hélio passou para o aperfeiçoamento. Depois do aperfeiçoamento lá com o Luiz e tal, ficou com o Luiz até 9 anos de idade. Com 9 anos de idade passou para mim. A figura de Eduardo Piscinini. Nós tínhamos excelentes garotos ali. Tinha os Batatinha, os irmãos Batata, que até faleceu, o mais velho, né? O Alessandro, o Anderson, o Alessandro. E o pai dele era até o pai dele era o presidente do S. Monteiro lá, né? Era o chefe lá do S. Monteiro. É verdade. Lembra? O S. Monteiro nem existe mais. O S. Monteiro era uma loja de linha branca que era mais potente do que a Bemol. A Bemol basicamente não existia. O mercado todo era do S. Monteiro. Então, tinha ele lá, aí tinha o Léo, né? Leonardo e Mário Leonardo Bringel. E aí o Piscinini apareceu e nós fomos para o Norte-Nordeste, de Petis Mirim. E os nadadores de borboleta eram o Léo e o Piscinini. Botei lá na prova achando que eu ia ganhar primeiro e segundo lugar no borboleta. Eu ganhei primeiro lugar, que foi o Léo. Ganhou, em Recife, essa competição. E o Piscinini foi desclassificado. Por quê? Porque parou
no meio da piscina. Agora, olha o problema. Uma criança parou no meio da piscina, todo mundo olhando, lotado de gente. A nossa equipe era muito grande e aí as pessoas a cobrar dele uma explicação. O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Todo mundo não pergunta? E para mim, o que aconteceu com ele, professor? O que aconteceu com ele? É você dar explicação e você meter na cabeça dessa criança que ele tinha que voltar a nadar e que tinha que voltar no Norte-Nordeste e mostrar que ele era muito superior a tudo isso. E aí eu lembrei para ele uma frase do judô, do Jigoro Kano, que é o pai do judô. E ele dizia, é nas quedas que o rio atinge suas forças. Você repara a água numa cachoeira, ela vem caindo, chega na cachoeira, a força dela, quando bate lá embaixo, é 50 vezes maior. Exatamente. Né? E é exatamente o judô, é um esporte de projeção do corpo do adversário. Você projeta, você dá uma queda no adversário, né? Você projeta. E tinha essa frase, quando eu lutei judô, e tinha essa frase do Jigoro Kano, pai do judô. E aí eu chamei ele e levei ele para ver essa frase. E aí ele viu a frase. E até eu tenho um livro do Jigoro Kano, mostrei para ele. É grosso, desse tamanho, com as fotos e tal, de posições e um monte de coisa. E eu disse para ele, cara, nós temos que voltar nesse nosso Nordeste e tu tem que arrebentar, porque tu é muito mais do que isso. E ele ficou com aquilo na cabeça, mas ele não se abateu. Não se abateu. Eu disse para ele, tu iniciasse da maneira correta. Tu iniciasse perdendo. Sabe por quê? Porque o campeão, quando ele nunca perdeu, quando ele perde, ali ele até abandona. Ele até abandona. Nunca perdeu, aí fica com vergonha, aí vem aquele psicológico, né? Perdeu, aí não se habilita mais. Entendeu? Então é muito difícil uma pessoa que é campeão, quando perde, continuar e ser campeão de novo. Isso aconteceu com o Lyoto Machida, no MMA, aconteceu com o Anderson Silva, aconteceu com o próprio Zé Aldo. Depois que perdeu, não voltou mais a ser campeão. O Shogun, né? Que ganhou do Lyoto e depois não ganhou mais de ninguém, ganhava de todo mundo. Defesa de título é muito difícil, né? E o Piscinini veio. Com 12 anos somente, com 12 anos, o Piscinini veio e ganhou o Norte-Nordeste, e eu coloquei ele em 3 provas no Norte-Nordeste, e ele ganhou o Krau, ganhou o Costa e ganhou o Borboleta. 3 provas seguidas. 3 provas seguidas. Não ganhou o peito, porque era muito ruim de peito para nadar individual. Tinha um peito no medley ali, onde ele ganhou. E depois ele ganhou o Norte-Nordeste, para te falar dele. Ganhou o Norte-Nordeste com 12 anos de idade, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19. Quebrou o recorde do Norte-Nordeste em todas as categorias, até o Norte-Nordeste principal. Sul-americano e brasileiro, ele ganhou com 13 anos, com 14. Sul-americano ganhava com 1 minuto. Ele fez 57. Disparado aí, né? Disparado. Hoje, eu estou te falando aí dos anos 80. Hoje, se tu tiveres um atleta no Amazonas com 14 anos que dê 57, ganha de novo. É verdade. Tá brigando aí, né? Medalha de ouro. Não é verdade? Nós estamos falando em 85, 86. 1985, 1986. E aí o Piscinini quebrou o recorde brasileiro de infantil, recorde brasileiro de juvenil, recorde brasileiro de juniores e recorde brasileiro do Troféu Brasil. 4 vezes, 4 anos direto quebrando o recorde do Troféu Brasil. No Sul-Americano, ele, com 15 anos de idade, 15 para 16, ele foi campeão sul-americano adulto. Interessante
que eu comentava isso contigo, o Anthony Nest tinha ganho a Olimpíada com 53 segundos. Era um 92, cara do né? Suri... 88. 88, acho que foi isso. 88. É. Ganhou a Olimpíada com 53 cravado. 53. O pai dele disse, você tem que nadar pelo seu país. Ele não falava espanhol, nada, só inglês. Ele foi criado nos Estados Unidos, desde criancinha. Nasceu no Suriname e foi para lá. Família rica, família bastarda. Graças a Deus. E aí, disse, agora vamos fazer o seguinte, vamos nadar o sul-americano para o Suriname ter o campeão sul-americano. E ele foi para ser campeão sul-americano. Só que, quando ele chegou da Olimpíada, ele estava treinando meia boca e ele nadava para 55. E aí ele disse, quanto ganha o sul-americano? 57. Ah, eu dou 55, 56, eu ganho, tá bom. É só para dar o título para o meu país. Chegou no sul-americano, um monte de gente lá, os nadadores, autógrafo para o cara, campeão olímpico no sul-americano, uma festa, não sei o quê. E aí eu peguei esse piscinino, vai lá e disse, eu vou pegar autógrafo nada não, rapaz. Aí eu disse, não, tu vai pegar autógrafo não, tu vai lá, ele vai pensar que tu queres autógrafo. Aí tu vai chegar com ele, tu vai dizer o seguinte, eu vou te ganhar. Aí o Piscinini foi, aí ele chegou, o Piscinini perguntou, cadê o papel, você quer autógrafo? O Piscinini disse, não, eu vim dizer para ti que eu vou te ganhar. Aí ele olhou para o Piscinini e disse, he's crazy, você é louco, você é louco. E ficou todo mundo olhando, e aquilo ali foi um comentário, porque muita gente escutou. Depois o pessoal me chamou e disse, porra, está todo mundo comentando que, porra, tu mandou o Piscinini dizer que ia ganhar do cara, bicho, o cara é campeão olímpico, que loucura, não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, eu fiz e está feito, e ainda tem mais outras coisas para fazer. O que eu queria? Eu queria quebrar o psicológico dele. E aí, como o comentário ficou grande, todo mundo chegava para ele, vem cá, disse que aquele garoto lá do Brasil disse que ia te ganhar. Ele é doido. Ah, não liga não, cara, porra. Releva. Beleza. Chegou no dia da prova, eu disse, Piscinini, quando o cara te chamar para a prova, tu não vai na tua raia, tu vai primeiro na raia dele. Tu vai na raia dele, aí tu vai dizer para ele, hoje tu vais perder, eu vou te ganhar. E aí o Piscinini fez isso. E o Piscinini ganhou o sul-americano. Adulto, né? Adulto, quebrando o recorde. Aí chegou para ele e falou assim, isso eu não mandei, já foi ele mesmo. Eu não te falei que eu ia te ganhar? Ele foi cumprimentar o Piscinini, dar os parabéns, e o Piscinini disse, eu não te falei que eu ia te ganhar? Depois ficaram amigos, porque o Piscinini falava inglês muito bem, né? Falava inglês muito bem. Ali, nós temos aqui até por conta do horário também, que nós vamos ter que dar uma adiantada. Vamos falar sobre isso aqui. Exato, vamos falar sobre a convocação do Piscinini para a Olimpíada. Para a Olimpíada. Isso. E nós fomos aos Jogos Pan-Americanos, em Cuba, em 91. E em 91 nós fizemos o índice para a Olimpíada de Barcelona. E daí nós já tínhamos passagem na seleção em sul-americano e tal, e os campeonatos brasileiros, nós já tínhamos um programa da Quibon, que ela era a grande patrocinadora da seleção brasileira, a Quibon de São Paulo, que o mesmo dono da Quibon era um americano, dono do cigarro americano, Philip Small. Uhum. Não sei nem se existe isso ainda. E naquela época a propaganda do cigarro na TV era as mais bonitas, né? Era bebida e cigarro. Agora foi proibido, sumiu. E aí eu fui patrocinado pela Quibon, eram 15 nadadores, era um coordenador, que era o William, e eram 3 técnicos, o Alberto Clé, o Reinaldo Dias, e aqui na convocação, no papel que está aqui na mesa, que eu te mostrei, está esse nome, e eu. Então, aí nós fomos treinados, todos com toda a parte de biomecânica, toda a parte científica do ácido lático, aonde você determina os sistemas de treinamento e tal, né?
faz essa determinação toda. Hoje não dá mais para fazer por empirismo, né? Aquela máquina que eu falei no início, que era bem grande, hoje ela é portátil. É do tamanho de um celular, ou talvez menor, e você usa na beira da piscina como usa aquela máquina do diabético. O cara mede, tira o sangue, bota ali e sabe o açúcar dele. A máquina de ácido lático hoje faz com esse mesmo princípio. Sim. Ela determina o treinamento de uma pessoa, né? Que passa a ser específico, com os percentuais, né? Com os percentuais dentro de cada metragem e no treinamento e o percentual, o tempo futuro para a prova. Você treina dentro do percentual que você vai, não dentro do teu, mas que você está projetando você fazer na competição principal, como que eu vou terminar o ano, entendeu? Você treina dentro desses percentuais. Eu vi um erro aqui em Manaus muito grande. O cara treinava com o percentual do tempo dele. Eu estou treinando para fazer o tempo que eu fiz? Não, é ao contrário, Jefferson. Você treina com o percentual do tempo que você está projetando. Sim. Entendeu? Então é assim que se faz. E aí, nós fomos à Olimpíada. Esse aqui é o meu diploma de treinador olímpico. Esse aqui é a minha convocação. Esse aqui é o crachá usado na Olimpíada, onde você entra no alojamento, nos refeitórios e na competição. Manaus vai fazer esse ano, eu não sei exato, Jefferson, que é 352 ou 53 anos. E tem um diploma de técnico olímpico. Acho pouco. Sim. Nós tínhamos que fazer um trabalho, e aí eu te peço tempo para isso, porque isso é sério. Quando eu era o diretor-presidente da Vila Olímpica, eu consegui um convênio com a Alemanha, com a Universidade de Colônia, que é uma das maiores e melhores da Europa, e aonde tem a ciência da Europa, não só da natação, mas do desporto, a ciência esportiva, em um convênio com 14 modalidades esportivas. A Alemanha mandava 14 técnicos olímpicos para Manaus. Esses técnicos moravam na Vila Olímpica e cada um ia trabalhar a sua modalidade esportiva. Entre elas estava o esgrima, o arco e flecha, a natação, o polo aquático, o nado sincronizado, que é a natação artística, hoje chama, né? Era balé aquático, depois nado sincronizado, hoje chama natação artística. Salto ornamentais. Todos esses 14 treinadores, handball, entendeu? Eram 14 modalidades. Esse convênio com a Vila Olímpica e a Universidade de Colônia, o projeto futuro era você meter a Universidade do Amazonas, a UEA, dentro desse projeto para você fazer um convênio de estudo com as universidades. E como é que era isso? Isso era um ciclo de 4 anos, aonde os 14 treinadores dessas modalidades iam para a Alemanha, tudo pago pelo projeto, entendeu? Levavam os atletas, entendeu? O cara da natação, ele ia para a Alemanha com a equipe de natação, treinar lá e estudar lá, fazer o programa. O do handball também e o do atletismo, as 14 modalidades. Do polo aquático. Passava lá 2 meses, voltava para cá, fazia o trabalho, os treinadores vinham de novo, trazia os atletas da Alemanha para treinar aqui. E qual era o custo para o Estado, para esse convênio? Qual era o custo? R$250 mil. Você sabe quanto foi o faturamento da Vila Olímpica no jogo Flamengo e Botafogo? R$400 mil. Cheguei com o governador, apresentei o projeto para ele. O governador disse, ali agora a gente mete a UEA e tal. Eu disse, a porteira que passa um boi, passa uma boiada. Jefferson, eu gostaria de, por causa da política, não citar o nome do governador. Sim, tá bom? Tranquilo. Porque senão
Ele pode até ser candidato, isso prejudicar ele. Uhum. E aí ele pegou e disse, porra, nós temos que fazer isso. Eu disse, eu estou autorizado? Ele disse, tá, mas tu vais com meu irmão. Quando ele disse, vai com meu irmão, aí eu disse, governador, o senhor não está querendo fazer. Porque tudo que eu apresento, o seu irmão diz não. Isso aqui o senhor está vendo. Para quem o senhor apresentar isso, qualquer amazonense, qualquer pessoa, de qualquer nível social, vai dizer, porra, eu quero fazer um convênio com a Universidade de Colônia. A Universidade de Colônia é uma das melhores do mundo. Entendeu? E eu estava colocando os 9 cursos de educação física que nós temos no Estado, os finalistas desses cursos participar desse projeto. Tu imaginaste, Jefferson, 14 modalidades, quantos treinadores a nível olímpico nós teríamos hoje? Isso foi em 2014, Jefferson. Com certeza. Entendeu? Quantos técnicos você não vê hoje? Os 9 cursos de educação física do Estado, ninguém saindo de lá. Eu entrei na universidade para ser treinador de vôlei, de atletismo, de natação, de basquete, de modalidade nenhuma. Porque não tem essa formação na universidade. Ela forma o professor de educação física. E aí muitos deles se especializam em personal training, que é o melhor mercado de trabalho deles no Estado, é o personal training do professor de educação física. Entendeu? Eu estava abrindo um leque de oportunidades para esses caras saírem de Manaus, um dos maiores centros do mundo de ensino, a Universidade de Colônia, e, porra, se especializar. São 14 modalidades com os campeões olímpicos, morando lá e vindo para cá, indo para lá, para os 14 cursos, que eu gostaria que os coordenadores e os diretores dessas faculdades assistissem a esse programa para ouvir isso. E o irmão do governador cortou. Eu disse para ele, eu pago. A fundação, ela pode receber patrocínios. Entendeu? Tu vai, 5 empresas, 50 mil cada uma paga. Entendeu? Bom. E eu fui impedido em fazer isso. E daí nós temos 352 ou 53 anos e tem um diploma de técnico olímpico, que é o meu, por causa de uma figurinha dessa que nunca passou pelo desporto, esse irmão do governador, e que me impediu de fazer isso. Me impediu de fazer isso. Fez uma maldade. Ele queria fazer contra mim. Ele não fez contra mim, ele fez contra 9 cursos superior de educação física que o Estado tem. Entendeu? Um federal, um estadual e 7 particular. Ele fez contra gerações e gerações de crianças que poderiam hoje estar em alto nível, com esses professores e técnicos de alto nível. E não foi possível. Não foi possível. Aqui, Jefferson, a minha segunda convocação para a Olimpíada. Patrocinado, a Olimpíada de Atlanta, o patrocínio de Barcelona foi da Aquibom. De Atlanta foi da Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Está aqui a minha convocação, que o patrocínio da Bovespa. Aonde diz aí quanto ganhava os técnicos, e aí está também, era dólar. A Bovespa pagava para a gente em dólar. Tá? Tem aí os técnicos convocados e quanto ganhava cada técnico. E os atletas também. Ó, Jefferson, é como eu falei no início, as minhas coisas são em cima da mesa. Tudo que eu estou falando, eu estou mostrando os documentos aqui no programa. Está tudo documentado. E aí eu pedi dispensa da seleção. Pedi a minha dispensa e a dispensa do Piscinini. Por quê que eu pedi dispensa? Porque no desporto a gente não está só para formar o atleta, a gente está para formar mesmo o cidadão. Esse é o principal, né? Esse é o principal. É o principal. E o que aconteceu? O Piscinini tinha terminado a faculdade nos Estados Unidos e tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. O sonho dele, desde garoto, ele falava isso para mim, nos treinos e tudo mais. Entendeu? Queria uma bolsa nos Estados Unidos, nós arrumamos uma bolsa para ele, se formou. E aí ele chegou comigo e falou, Ali, a gente foi convocado, mas eu vou deixar na tua mão. Se
o que tu disseres eu vou fazer. Eu disse, não. Eu vou fazer o que for melhor para você. Qual é o problema? Ele disse, pô, se eu voltar para treinar, eu não volto mais para os Estados Unidos. Assim, queria morar nos Estados Unidos, Gustavo Borges, Ricardo Prado, muitos outros, e não conseguiram. E o Piscinini tinha feito um concurso lá, de um cartão, que a gente não vai fazer a propaganda, e tinha passado. E a universidade, como ele foi campeão americano pela universidade, isso é o máximo para qualquer faculdade americana, queria que ele continuasse e ofereceu uma bolsa de pós-graduação. E nessa bolsa de pós-graduação, ou ele fazia e ficava lá e abandonava a seleção. Entendeu? E abandonava a seleção para sempre, porque aí ele ia cuidar da vida dele profissional. Entendeu? Fazendo a sua especialização. E, porra, voltava para o Brasil, e aí? Ah, foi só o nadador e tal, e a formação do cara. Se eu fosse olhar para mim como treinador, porra, eu fui para 2 Olimpíadas. Não, eu olhei que eu sou um professor, pô. Eu sou doutor, sou mestre, tenho 5 pós-graduação, um mestrado e um doutorado. A formação do ser humano, a oportunidade que ele tem, não seria um educador que ia tirar isso dele. Você tem toda a razão. De maneira nenhuma. E eu disse para ele, Piscinini, a tua vida esportiva acaba aqui. Ele estava de cabeça baixa, ele levantou os olhos assim para mim, cara, levantou a cabeça, os olhos esbugalhados, disse, Ali, eu disse, não, tu vais agora daqui para frente cuidar da tua vida profissional. Ele foi, ficou nos Estados Unidos e fez a pós-graduação, conheceu a esposa dele, fez o mestrado. Hoje ele é cidadão americano, os filhos são adolescentes, são todos americanos, nasceram lá, filhos de brasileiro amazonense. E para quem não conhece o Eduardo Piscinini, os amazonenses que não são muito ligados ao desporto, com certeza conheceram o tio dele, Aníbal Bessa. Quem não conheceu o Aníbal Bessa? Quem é da cultura, da música, que não conheceu o Aníbal Bessa? O Aníbal Bessa foi o símbolo da nossa cultura. Verdade. Né? Carregou nas costas a vida toda, desde garoto. Verdade. Pois é, o Aníbal Bessa é irmão da mãe do Piscinini, Carmelena. Entendeu? E o pai do Piscinini era do Rio de Janeiro, de Niterói, do estado do Rio. Voltou para lá, trabalhou em Manaus como dentista, casou em Manaus, era professor da UFAM e agora se aposentou e voltou, porque a família dele toda é de lá. E ele voltou para Niterói de novo. Encontrei com ele até no início do ano, num voo do Rio para Manaus. Ele vinha resolver uns problemas aqui de uns imóveis dele. E o Piscinini hoje fez mestrado na universidade. E hoje o Piscinini, porra, está com uma vida de um classe média dentro dos Estados Unidos, está feliz, está bem. E nós, que fãs, técnicos, professores e torcedores, cada vez que ele caía na água, esse coração aqui acelerava. Era muita emoção você ver o seu atleta, o seu trabalho ali, né, representando o seu país e representando o seu estado nos campeonatos brasileiros, como a gente fez muito, sul-americano e mundial. Nadamos, Jefferson, todas as competições importantes do mundo. Os sul-americanos de todas as categorias, Copa Latina, várias Copa Latina na França, na Argentina, no México, e Mundial de Roma, nadamos o Mundial de Roma, em Roma mesmo, lá. Nadamos o Mundial e Olimpíada. Pan-americano. Medalhista pan-americano. Pan-americano, né? 2 Pan-americanos. Pan-americano, 5 medalhas. Né? Não fomos só participar. Trouxemos para o Brasil 5 medalhas. O Brasil tem 2 competições importantes, o Pan-americano e a Olimpíada. Não é isso? Que as TV ficam mostrando e tal aí, né? Então, foram 5 medalhas. 3 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Perdemos para o americano as 3 de prata.
né? Os Estados Unidos sempre, na natação, é um ícone. A gente queria ganhar dos americanos, mas, infelizmente, ganhamos de um, porque são 2 por prova. Cada país entra com 2 atletas. Fomos segundo lugar, ganhamos de um americano. Aí tu ganha de americano, de canadense, de mexicano, de argentino e vai. Os tops do mundo. Né? Os top do Ali, desporto. Ali, infelizmente, eu vou ter que encerrar nossa entrevista aqui. Nossa, você não tem ideia de quanta coisa você nos passou, nos informou, deu uma verdadeira aula do que seria a natação, do que seria o desporto, o que é atender um atleta, o que é ter um atleta de alto nível. Então, realmente, eu fico muito feliz e agradeço muito a tua participação aqui no programa Fera do Esporte. E que eu queria abrir o microfone mais uma vez para finalizarmos a nossa entrevista, tá? Que você deixasse aí um recado para as pessoas, para os seus fãs, seus amigos, seus parentes, para que a gente possa encerrar por aqui a nossa entrevista. E eu agradeço muito a tua participação. Jefferson, olha só, nós estamos fazendo aqui, não é só uma entrevista, é diferente. Nós estamos fazendo aqui um registro da história, né? Que é muito maior do que isso, com certeza. Que é muito maior do que isso, com certeza. Mas poderiam passar o dia todo aqui. Essa mesma história que eu iniciei o trabalho dentro do Rio Negro, com o meu grande e querido mestre, professor Valdir de Oliveira, que Deus o tenha, sua família linda, espetacular, Eliana foi nadadora também, e depois Adrião Nunes, entendeu? Pô, essas pessoas estão na minha vida, no meu coração. Esses caras me ajudaram demais, ajudaram o desporto do Amazonas, ajudaram tudo, né? Famílias lindas, espetacular. E a gente tem a agradecer a Deus que nos deu essa oportunidade de, na hora certa, estarmos com essas pessoas, na hora certa, porque às vezes tu está na hora errada, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo. Né? E trabalhar com orgulho, com carinho, com prazer, com satisfação, para o desenvolvimento do desporto aquático dentro do nosso estado e fora do nosso estado, colaborando no norte do país todinho, menos só no Pará. Não fui dar nenhum curso lá no Pará. E no Nordeste, em alguns, como o estado do Maranhão, o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. Tivemos nesses estados também, dando a nossa colaboração para o desenvolvimento do desporto aquático. E agradecer, Jefferson, a todos os pais e todos os atletas que estiveram comigo, que hoje galgam excelentes posições. Tivemos governador que treinou com a gente, que foram campeões do nosso Nordeste. Tivemos senadores, né? Deputado federal, deputado estadual, na parte jurídica, conselheiro do Tribunal de Contas, desembargadores como Paulo Lima, Cláudio Hessen, entendeu? A menina lá, a Nélia Caminha, tudo do desporto. Esse pessoal tudo passou pela natação. Tudo. Formou só atletas, formou grandes pessoas. Grandes pessoas, né, que tiveram posições no nosso estado, de governo, de senador, de deputado estadual, de vereador, de federal, entendeu? Tudo passou pela nossa mão. Lafayette, que ainda é desembargador, né? Cláudio Hessen, está até de férias agora, um grande abraço para ele. Paulo Lima, né? E grandes juízes que estão aí, que foram nossos atletas. E grandes professores, né? Que estão dentro das faculdades, e vários médicos, vários advogados, vários economistas, vários professores, tudo passaram pela nossa mão. Agradeço a Deus de ter sido professor por 42 anos da Escola Técnica, que depois se transformou em Cefet, e que hoje é IFAM, e que nós temos o ensino médio e o ensino superior, e temos 16 campos no estado do Amazonas. Dos 16, nós temos 3 em Manaus, e o resto espalhado pelo interior. Se Deus quiser, vamos desenvolver mais para melhorar a educação, melhorar a parte técnica,
e a qualidade de vida, entendeu? Da nossa população, trazendo para a inclusão social o desporto. E a natação é um deles, Jefferson. Você repara que na Vila Olímpica, quando eu estava lá, como presidente da fundação, nós tínhamos 4.952 pessoas fazendo atividade na vila. Essas 4.952, 2.100 eram dentro da natação, no parque aquático. 2.100. Quer dizer, 2.100 crianças são 2.100 famílias que conviviam diariamente com a gente ali dentro da vila. Entendeu? Então, por tantos anos aí, e eu só tenho a agradecer, né? Hoje eu estou com 70 anos de idade, estou aposentado, estou com a minha família, mas graças a Deus, Deus há de ver formado Ali Neto. Ali Filho foi campeão Norte-Nordeste, ganhou o troféu de índice técnico. Para quem não sabe o que é índice técnico, você já ganhou também, é o melhor atleta da competição. Uhum. Foi campeão da travessia, eu não citei o Ali Filho aqui, Sim, né? Citei quem ganhou uma vez só. Medalhista brasileiro também, vale. Foi 3 vezes vice-campeão brasileiro pelo Amazonas e uma vez campeão brasileiro pelo Flamengo. Exatamente. Quando ele nadou Um no grande Flamengo, abraço aí para o ele Ali Filho. não teve a felicidade de ser campeão brasileiro pelo nosso estado, mas ele teve a felicidade de ser campeão tanto sudeste, nadando pelo Flamengo, como brasileiro, nadando pelo Flamengo, que é o clube dele de coração, né? O meu clube de coração é o Rio Negro. Uhum. Eu sou rio-negrino. As pessoas perguntam, olha, tu torce por que time? Aí eu falo assim, Rio Negro. Não, no Rio, São Paulo, eu digo, eu não sou carioca, pô, sou amazonense. Entendeu? Eu torço pelo Rio Negro. Tá certo, Vale. Ó, prazer muito grande mesmo, realmente falar com você. E agradecer aqui o programa Fera dos Esportes, em nome da sua pessoa. Entendeu? Eu que agradeço. Por essa oportunidade de deixar isso registrado aqui para a história. Porque senão, Jefferson, se não fizer assim, vai fazer como fez o jiu-jitsu. São um monte de pessoas que fundaram o jiu-jitsu, que desenvolveram o jiu-jitsu. Entendeu? Um monte de coisas ali falha que nunca existiu. Bom, a nossa intenção é fazer essa matéria. Porque nós não registramos nada. Nós não registramos nada. E fizeram um monte de coisas aí. Ó, quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro atleta internacional do jiu-jitsu que despontou a nível de jiu-jitsu com uma luta no Maracanã com o famoso e extraordinário campeão do UFC, Royce Gracie, e que no jiu-jitsu lutou no Maracanã, um ginásio, uma arquibancada com um tatame de luta em Copacabana, que passou na Globo para o mundo inteiro, o Walid Ismail. Isso. O Walid Ismail foi o primeiro que fez isso. Na entrevista dele, ele disse, meu amigo, eu tive 2 técnicos de jiu-jitsu na minha vida, professor Hélio Almeida e professor Cássio Gracie. O resto já era. A gente sabe de toda essa história. E isso é uma história que a gente vai tentar contar numa outra oportunidade. Tu queres um cara na história do jiu-jitsu como professor e como lutador também, mas como professor, ele apareceu muito, que todo mundo adorava e todo mundo treinou com ele. Quantos campeões ele fez? O Ajuricaba. A Ajuricaba veio da onde? Qual é a origem da Ajuricaba? Natação. Qual é a tua origem? Natação. Qual é a minha origem? Natação. Não é? Mais uma vez, quero te agradecer mesmo, Ali. E nos despedindo aqui de você, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o programa Fera do Esporte. Hoje entrevistando essa pessoa aí, esse ícone do esporte amazonense, não somente na natação, como no jiu-jitsu. E não se esqueça, professor Hélio Jorge Almeida, não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso programa, tá ok? Um forte abraço a todos.